Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui no intuito de trazer para vocês alguns esclarecimentos e algumas informações que podem auxiliar os empresários a tomarem decisões assertivas em relação à parte trabalhista, pois o governo tem publicado nos últimos dias medidas que auxiliam as empresas nesse período de calamidade pública e que traz um pouco de tranquilidade para eles, se assim a gente pode dizer, em relação à folha de pagamento, pois os empresários estão muito aflitos, porque existe uma preocupação muito grande em manter o quadro de funcionários, em manter a renda dos trabalhadores. Porém, essas medidas que são publicadas a todos os momentos e que trazem para o empresário uma dificuldade muito grande de interpretação. Então, a gente trouxe um material aqui e a gente vai falar das três principais medidas provisórias que foram publicadas, já estão em vigência e que podem ajudar a sua empresa nesse momento. A gente vai falar de cada uma delas. Porque a grande verdade é que quem vai tomar a decisão do que realmente vai fazer na empresa é você, empresário. Porém, eu me sentiria muito frustrado de você tomar uma decisão errada, dizendo que você não sabia que existia essa possibilidade. Ah, mas nossa, se eu ficasse sabendo disso, eu tinha dado um outro rumo na minha empresa. Então, a gente veio aqui hoje trazer as três medidas provisórias para que você possa ter conhecimento, né, do que está acontecendo e que você possa tomar a melhor decisão para a sua empresa. Tá? Então, vamos lá. A primeira medida provisória que a gente vai falar é da medida 927. E aí eu vou compartilhar aqui a tela, que aí a gente vai trazer uma apresentação e a gente vai falar em cima dessa apresentação, tá? Bom, a primeira medida provisória, então, é essa 927. E ela foi a que trouxe aquelas medidas em que, naquele momento, era o que trazia um alento para os empresários naquele momento total de incerteza, né? E as coisas acontecendo muito rapidamente, o empresário sem saber nada, o que eu vou fazer, meu Deus? Então, essa medida provisória ela veio para tentar ajudar o empresário nas primeiras medidas. Então, ela foi publicada, né, no dia 22 de março, e o que ela traz dentro dela que pode ajudar o empresário. Então, uma das coisas que trouxe foi o teletrabalho, ou home office, que é aquela modalidade onde as pessoas trabalham em casa. Inclusive, lá no escritório, a gente fez isso. Né? A gente está com uma equipe trabalhando em home office e, devido a toda essa situação, a gente está com uma equipe do departamento pessoal trabalhando internamente no escritório. Mas o home office é uma opção. Então, hoje, né, com essa medida provisória, você pode fazer ou aplicar essa modalidade na sua empresa através de acordo individual. Você com o empregado, né, facilitando isso, apenas comunicando o funcionário com 48 horas de antecedência, avisando que a partir daquele ponto ele começaria a trabalhar em home office. Né? Então, você não pode trabalhar no estabelecimento, mas você poderia trabalhar em casa. Uma outra situação que trouxe a medida provisória 927 é a antecipação das férias individuais. As férias, a gente sabe que num procedimento normal, o funcionário ele teria direito somente após completar um ciclo de um ano dentro da empresa. Com a medida provisória, isso mudou totalmente. Então, você pode dar férias para o funcionário, mesmo que ele não tenha um ano. Ah, eu tenho um mês de casa, eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Tenho 2 meses, posso? Pode. Então, as férias, ela teve uma flexibilidade muito grande.
Então, ela pode ser, inclusive, tirada em vários períodos que não podem ser inferiores a 5 dias. A comunicação com o funcionário, ela pode ser feita com até 48 horas de antecedência. Antes eram 30 dias. Você tinha que avisar 30 dias antes. Agora não, você pode avisar somente com 48 horas. Outra coisa muito importante é que antes as férias deveriam ser pagas com 2 dias de antecedência do gozo das férias. Agora você pode pagar no 5º dia útil do mês seguinte. Então, se você colocar alguém de férias na sua empresa no mês de abril, você só vai pagar no mês de maio. E vai pagar somente o valor das férias. Porque o valor do 1/3 de férias, você vai poder pagar lá no 13º, lá em 20 de dezembro. Então, olha como que flexibilizou isso aí. Né? Então, você pode, no primeiro momento, dar férias para os funcionários. E para todos, se você quiser. Né? Basta comunicar. Né? E se o funcionário tiver menos de 1 ano, você também pode colocá-lo de férias. Né? Inclusive de períodos para frente. Né? Posso colocar de 1 ano, 2 anos para frente. Né? Então, existe essa flexibilidade grande. A outra são as férias coletivas. As férias coletivas já, né, existia essa possibilidade, porém era um pouco burocrática. Você tinha que avisar com acho que 15 dias de antecedência, tinha que avisar o sindicato. E agora não, você não tem essa comunicação com o sindicato e pode fazer com 48 horas. E você pode colocar todo mundo de férias coletivas, certo? E as férias coletivas você pode ter 2 períodos por ano, né, limitados a 10 dias corridos. Então, é uma flexibilidade também que a empresa passou a ter, juntamente com essa medida provisória, de você deixar o funcionário, né, em férias, seja ela individual ou férias coletivas, e conseguir, dessa forma, ter uma tranquilidade maior, até mesmo para você pensar no que eu vou fazer com o andamento da minha empresa. Outra modalidade, antecipação de feriados. Então, é a mesma coisa, a gente sabe que, né, na grande maioria das empresas, né, no feriado não se trabalha, a não ser que já existisse um acordo, alguma coisa nesse sentido, através do sindicato. Mas não trabalhava. Então, você pode, à medida em que o funcionário ficar em casa, quando as coisas voltarem ao normal, aí ele trabalharia, inclusive, nos feriados, para compensar esse período que ele ficou em casa. A única ressalva que tem aí é em relação aos feriados religiosos, que aí existe, sim, um acordo, né, uma conversa, e o empregado ele tem que concordar, né, se expressar com a concordância daquilo. Agora, nos outros feriados, não. Então, você pode também fazer isso, dando uma flexibilidade maior para a empresa poder trabalhar esses funcionários que estão em casa, estão impedidos de trabalhar, e ao invés de você simplesmente pagar o salário deles e eles em casa, né, aí você pode fazer isso daí, um controle da antecipação dos feriados, e quando voltar ele compensa esses dias aí. A outra coisa, o banco de horas, né? São essas situações. Então, o banco de horas, ele também tinha uma burocracia que também tinha que ser homologado junto ao sindicato, né? Agora não. Agora você pode fazer através de acordo individual. É você e o funcionário. E você pode aplicar o banco de horas já de imediato. Então, quando ele estiver em casa, ele está gerando crédito de horas para a sua empresa, para que você possa aplicar isso posteriormente. Então, após a cessação do estado de calamidade pública, você poderá utilizar essas horas de crédito
do banco de horas em até 18 meses. É só ficar atento que ele não vai poder ultrapassar 2 horas diárias para compensação dessas horas. Mas você poderá aplicar essas horas da melhor forma possível, né, combinando isso com o funcionário, muito bem, deixando bem claro como seria essa utilização. E a mesma coisa, ele está em casa e está gerando crédito para você. Então, se você, num primeiro momento, e essa foi a particularidade da medida provisória 927, que foi a primeira que saiu, é justamente você ter uma flexibilidade para não simplesmente apenas pagar o salário do funcionário e ele eventualmente não estar trabalhando ali. Porque isso seria uma penalidade, seria muito oneroso para as empresas, principalmente nesse momento em que tudo está acontecendo tudo isso daí. Então, essa veio para trazer as primeiras medidas, né, em relação a essa parte trabalhista. Tá ok? A outra é o exame médico. Então, o exame médico, nesse período de calamidade, também teve uma flexibilidade ali em relação aos exames, exceto os demissionais. Porque tudo que o governo está fazendo é para prevenção, para manutenção do emprego e renda. Então, ele não poderia trazer ali alguma coisa muito excepcional num caso de demissão. Então, os exames médicos, eles tiveram, por exemplo, se você tiver a admissão de um funcionário, você pode fazer ele naquele momento e sem o exame médico admissional, porque ele poderá ser feito posteriormente. Tá? Então, ele não precisa ser apresentado naquele momento. É diferente do exame médico demissional. O demissional, ele tem que ser apresentado, exceto se você já teve um exame médico ocupacional feito há menos de 180 dias. Aí esse está valendo ainda. Mas tirando essa exceção, se você for mandar uma pessoa embora, vai ter que fazer o exame médico demissional. Para admissão, houve esse relaxamento, vamos dizer assim. Então, você consegue fazer a admissão sem o exame médico naquele momento. Ele pode ser apresentado até 60 dias do encerramento do estado de calamidade pública. Bom, essas são as primeiras medidas que vieram em cima da medida provisória 927. A gente vai falar também das medidas que vieram posteriormente a essa. Bom, a outra medida provisória que foi publicada foi a 936. E essa, sim, ela já veio com duas possibilidades de você trabalhar a folha de pagamento da sua empresa, mas ali são medidas mais parrudas, vamos dizer assim. São aquelas que vieram já depois, né, já com uma situação um pouco mais já consolidada de tudo aquilo que estava acontecendo e o governo vendo que realmente ele teria que ajudar de uma forma muito mais profunda, né? Então veio a medida provisória 936. Então vamos lá. Então, né, o que trouxe, né? Qual que é o intuito da medida provisória? Então, novamente, preservar o emprego e a renda dos trabalhadores e garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. Então, ela trouxe duas medidas, né, de uma forma geral, para tentar preservar a relação, né, da empresa com o colaborador e evitar aí uma demissão em massa no Brasil todo, né? Que as empresas elas não aguentariam esse tipo de situação sem uma ajuda parruda do governo. Então, o que é a medida provisória 936? Então, o que ela fala? Né? Que o estabelecimento ele pode suspender o contrato de trabalho ou combinar com os funcionários uma redução da jornada e do salário em até 70%. E o governo ele irá pagar o percentual de redução com base no valor do seguro-desemprego. Então, mais para frente, vai ter uma tela aí que ele mostra algumas informações ali de valores,
Aí a gente vai detalhar isso daí. Mas numa explicação aqui, o que acontece? Então, você tem a possibilidade de redução da jornada de trabalho do funcionário e do salário em 3 percentuais que foram colocados ali na medida provisória, mas você pode até utilizar outros percentuais se quiser. Mas você pode reduzir em 25%, 50% e 70%. E o que acontece? Quando você vai para esse lado da redução, você continua pagando para o funcionário aquela parte que te compete. Então, um exemplo, você vai reduzir em 70% o horário de trabalho do funcionário e o salário dele. Então, 30% você continua pagando, né? E os outros 70% aí é o governo que vai pagar. Só que o governo, ele não vai pagar 70% do salário do funcionário. Ele vai pagar 70% do valor que ele teria direito a receber do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, a gente sabe que ele tem uma classificação ali, né? Que ele vai desde um salário, 1.045, até o máximo de 1.813. Então, ele fica dentro dessa categoria. Então, a gente sabe que numa redução de jornada, quanto maior o salário do funcionário, maior vai ser a diferença entre o que ele ganhava para o que de fato ele vai passar a ganhar com a ajuda do governo. Mas a gente não pode esquecer que numa negociação dessa, que é um acordo, né, o funcionário ele tem que estar de acordo com esse tipo de situação que o empresário vai levar a ele, que todo mundo está abrindo um pouquinho para que todo mundo tenha o mínimo de impacto possível. Então, o governo cede um pouco, a empresa cede um pouco e o funcionário cede um pouco. Mas isso tudo no intuito de tentar manter essa relação de patrão, de empresa e funcionário, né? Então, para quem que é? Para os trabalhadores com carteira assinada. Então, aquelas pessoas que não têm carteira assinada, elas não vão poder entrar aqui. Aí essas pessoas a gente chama de informais. Essas pessoas informais, aí elas vão entrar nesse benefício do auxílio emergencial de R$ 600. Aí não é aqui. Aqui é da folha de pagamento. Então, carteira assinada. E não há distinção de categoria profissional. Então, isso aí vai poder ser aplicado a todo tipo de empresa. Tá? E o trabalhador que concordar com a suspensão ou com a redução, ele terá uma estabilidade depois, pelo mesmo período da duração do acordo. Então, por exemplo, se a empresa ela suspender ou ela reduzir o horário de trabalho por um período de 2 meses, por exemplo, esse funcionário ele vai ter direito a uma estabilidade de 4 meses, que é 2 meses referente ao próprio acordo e 2 meses posteriores ao acordo. Então, ele passaria a ter direito a uma estabilidade de 4 meses. Quem que não pode entrar nessa modalidade? Os trabalhadores que já estejam recebendo o seguro-desemprego. Então, quem nesse momento ele já está recebendo o seguro-desemprego, ele não entraria nessa modalidade. E também não estão incluídos aqui os trabalhadores do setor público. Tá? Então, quem trabalha no setor público, a gente não fala da aplicação dessa medida provisória 936. Tá? E como que deve ser feito isso? Bom, a gente está falando aqui hoje, né, dia 10 de abril. 10 de abril, certo? Então, eu vou falar para vocês toda essa medida provisória e no final dos slides eu vou falar o que está acontecendo hoje. Porque depois que a medida foi publicada, já aconteceu algumas situações aí que acabou jogando um pouquinho de um balde de água fria aí nos empresários, né? Mas daqui a pouco a gente comenta. Então, como que deve ser feito? A empresa, como que vai funcionar? Ela tem que comunicar ao funcionário a intenção dela. Então, ela tem que comunicar com 2 dias de antecedência. Então, se ela pretende aplicar
a redução ou a suspensão num determinado dia ou a partir de determinado dia, ela tem que avisar o funcionário com 2 dias de antecedência, né? Isso através de um comunicado. E aí o funcionário ele vai concordar ou não com aquilo. Você não vai poder impor isso. Mas eu acho que, devido a uma situação como está, né, eu acho que dificilmente teremos ali um funcionário que não vai concordar com a situação. Então, o funcionário ele vai concordar, aí você, depois de 2 dias, você vai fazer o acordo individual de trabalho com aquele funcionário. E aí, após a assinatura desse acordo, você tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, e hoje a gente já sabe que isso deverá ser feito através de um programa chamado Empregador Web, né? Então já é um programa utilizado nos escritórios de contabilidade, então seria por intermédio dessa ferramenta, e teria também que comunicar o sindicato da categoria. Então esse seria o mecanismo. E aí o que acontece? Depois de 30 dias da assinatura daquele acordo, o funcionário já passaria a receber do governo aquele valor ou da suspensão ou da redução. Então, isso é o que foi publicado na medida provisória 936. Tá? E lá no final do vídeo, aí eu vou falar como que está a situação hoje em relação a essa parte do sindicato. Que a gente já teve algumas situações aí diferentes do que está na medida provisória. Tá? O benefício não será pago a quem? Então, o benefício ele não será utilizado, ele não será pago para aqueles funcionários que, porventura, estejam recebendo algum tipo de benefício da Previdência, do INSS. Então, se ele tiver lá o afastamento, tratamento de saúde, né, se ele tiver algum benefício do INSS, a Receita, né, ou o governo entende que ele já está sendo amparado de alguma forma. Então, ele não teria direito a aplicabilidade da medida provisória 936. E se, como a gente já disse anteriormente, se ele estiver recebendo seguro-desemprego em qualquer das suas modalidades. Bom, então vamos lá agora direto como que funciona a suspensão do contrato de trabalho. É muito importante que a gente fale aqui que a suspensão ela é o funcionário parar de trabalhar para a sua empresa. Então, veja bem, parar de trabalhar para a sua empresa durante aquele período. Então, você não pode, em hipótese alguma, você entrar com um acordo de suspensão e você continuar tratando aquele funcionário como se ele estivesse trabalhando para você ainda. Então, o ideal é que nesse período da suspensão, você não ligue para ele, tira ele do grupo do WhatsApp da empresa, não mande e-mail para ele, não solicite nada para ele. Porque durante aquele período, o contrato de trabalho está suspenso. E como que funciona? Existem 2 possibilidades ou 2 modalidades. Uma, ela é aplicada para empresas que faturam mais ou que faturaram, né, mais de 4.800.000. Essas empresas, o governo entende que elas não podem suspender a folha de pagamento na totalidade, ou seja, jogar para o governo a responsabilidade de pagamento de 100%. Então, o governo entende que, pelo porte das empresas, elas deveriam arcar com 30% da folha de pagamento e o governo entrar com 70%. Então, para as empresas que faturaram mais de 4.800.000, elas podem ter como benefício do governo 70%. Agora, é 70% do que o funcionário ganhava? Não. É 70% do que ele teria direito a receber de seguro-desemprego. Tá? Então, muito cuidado, né? Para ver ali o enquadramento, aonde que você está. E
aquelas empresas que faturam menos, que faturaram menos de 4.800.000, essas sim poderão ter o auxílio do governo em 100% da folha de pagamento. De novo, é 100% do que o funcionário ganha? Não. É 100% do que ele teria direito a receber do seguro-desemprego. E aqui tem um detalhe que é em relação ao acordo, como que deve ser feito esse acordo. Então, para os funcionários que ganham até 3 salários mínimos, que é os 3.117, isso poderia ou pode ser feito através de acordo individual, né? Então, quem ganha entre 3.117 e 12.202, obrigatoriamente tem que ser através de convenção coletiva, acordo coletivo. Então, quem ganha até 3 salários mínimos, ele poderia fazer através de acordo individual. Ok? Agora vamos para a redução da jornada. Então, a redução da jornada, como que funciona, né? Você tem três modalidades, a de 25%, a de 50% e a de 70%. Então, se você reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, o salário em 25%, significa que 25% será pago pelo governo e 75% será pago pela sua empresa. Se você reduzir em 50%, 50% do governo, 50% da empresa. Se você reduzir em 70%, 70% do governo e 30% da empresa. Então, só reforçando a exemplo do caso da suspensão que a gente falou agora há pouco. A parte do governo, né, ela não é em cima do salário que o funcionário ganha, é em cima do seguro-desemprego no qual ele teria direito a receber. Então, se a gente for colocar numa planilha, né, inclusive eu quero até frisar aqui, a gente criou uma área dentro do nosso site chamado codespa.com.br/coronavírus. E nesse canal, né, nesse site, nesse portal, a gente colocou ali todas as informações que a gente julgou necessária para o empresário. E separado por 3 categorias principais, que é a parte trabalhista, a parte tributária e a parte financeira. Então, depois, acessem lá. Tá? Então, codespa.com.br/coronavírus. E lá tem uma planilha que a sua empresa pode utilizar como exemplo. Então, basta você colocar o salário que o funcionário ganha e ela já vai calcular para você todas as simulações, tanto de suspensão quanto de redução de jornada. Tá? Então, depois vocês acessem lá. Então, vamos lá. E no caso aqui do acordo de redução salarial, existe também o que pode ser feito como acordo individual e o que tem que ser feito através de convenção ou acordo coletivo. Então, quem ganha até 3.117, ele pode ser feito através de acordo individual. Agora, quem ganha entre 3.117 e 12.202, acordo coletivo. Agora, se você tem a intenção de reduzir em 25% o salário, aí não importa o salário dele. Aí ele pode ganhar 1 salário, 2 salários, 5 salários, que você está autorizado a fazer através de acordo individual. Então, só tem um pouquinho de atenção. Caso tenha dúvida, pode entrar em contato com a gente, traz o seu caso para a gente, que a gente verifica para você como que tem que ser feito. Tá? Então, você tem essas 3 modalidades de redução de jornada. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, no seu caso, você tem condições de trabalhar, tem serviço para ser executado, porém, você está sem condições financeiras para arcar folha de pagamento. Então, nesse caso, o governo vai te ajudar, onde você, reduzindo uma parte da jornada, a outra parte será complementada por ele. E no caso da suspensão, são aqueles casos em que você não tem
como trabalhar, seja por imposição de algum decreto municipal, ou até mesmo porque não tem serviço para ser executado. E aí você quer manter a sua folha de pagamento e o governo vai te ajudar nisso, podendo suspender em até 100% do salário dele. Suspende o contrato e o governo te ajuda em 100%. Né? Então, são medidas, como eu disse, que vieram de uma forma um pouco mais parruda para poder ajudar as empresas nesse momento de grande dificuldade. Né? Então, são coisas que vocês têm que ficar atentos. E isso já está disponível para você. Tá? Então, isso daí não tem que esperar nada mais. Isso daí agora já está disponível. É só a tomada de decisão. Então, eu preciso ver o que eu vou fazer. Tá? Então, se for essa a decisão, está aí disponível para você. Como chegamos aqui ao final do slide, então eu só queria fazer uma parte aqui de como está a situação da redução e da suspensão hoje. Depois que essa medida ela foi publicada, ela gerou, claro, uma repercussão muito grande, pois o governo, na intenção de segurar, né, e manter os empregos e evitar uma demissão em massa, em contrapartida, ele ia, né, ajudar as empresas de uma forma bem significativa. E aí teve o ministro do STF, o Lewandowski, que, através de uma liminar, né, ele suspendeu ou disse, né, que esses acordos feitos de forma individual não teriam validade jurídica. E aí empurrando todos os acordos a serem feitos através de sindicato. Olha só, a gente sabe que existe hoje, né, uma dificuldade muito grande com o sindicato. A gente já viu que tem sindicato aí que nessa situação eles estão cobrando valores absurdos. A gente viu coisa de quase R$3.000 para celebrar um acordo com uma determinada empresa. Então, tipo assim, jogou a bucha para o sindicato, né? E não pode. Né? Então, o que acontece? As empresas que teriam a possibilidade de fazer uma negociação ali mais rápida, ágil, e resolver a situação dela, acabou gerando esse impasse agora de que depende da posição do sindicato, né? E dependendo, cobrar por isso. Então, a gente está muito atento nessa situação. Então, hoje, se você for fazer a comunicação, a gente aconselha a fazer da forma correta, ou seja, fazer todos os trâmites, inclusive com o sindicato, e aguardar até o dia 16 de abril, que é onde vai ser colocado em pauta essa votação no STF, para que tentem, de alguma forma, derrubar essa liminar imposta pelo Lewandowski. E aí dando, sim, essa tranquilidade e esse amparo jurídico para as empresas, para que elas possam realmente fazer o acordo individual e não através de acordo coletivo. A gente está, né, acompanhando essa situação e qualquer novidade que tiver, pode ter certeza que a gente vai comunicar a vocês. Tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre a medida provisória 944. E ela traz como ali o assunto, né, para ajudar os empresários nesse momento de dificuldade, que é o financiamento da folha de pagamento. É isso mesmo. Você sabia que existia essa possibilidade também, né? Então, o que acontece? As empresas que faturaram em 2019 360 mil ou até 10 milhões, então de 360 mil a 10 milhões, essas empresas elas poderão, através de um recurso disponibilizado pelo governo, em financiar a folha de pagamento da empresa. Então, se você está num segmento onde a sua empresa ela não foi prejudicada ou não foi prejudicada totalmente, e você tem ali uma operação, você tem uma produção que está sendo realizada e que você está em execução,
você pode também ter o recurso de financiamento da folha de pagamento. Inclusive, tem até um detalhe, uma dica aí para vocês, né? A gente falou nos vídeos anteriores na possibilidade de você reduzir a folha de pagamento, né? Reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário do funcionário. Então, você fazendo isso, uma parte fica a cargo da empresa e a outra parte pelo governo, pago pelo governo. Essa parte que ficará a cargo da empresa, ela poderá ser financiada através dessa medida provisória 944. Então, tá abrindo algumas possibilidades, algumas bem interessantes para você executar dentro da sua empresa. Por isso que é importante conhecer, saber como funciona e verificar qual o melhor caminho para a sua empresa adotar nesse momento. Então, um detalhe, né? Esse financiamento, por aqui vocês já podem verificar que pelo fato de ser para empresas que faturaram acima de 360 mil, aqui a gente não está falando das microempresas, né? Porque as microempresas, elas faturam de 360 mil para baixo. Então, isso que nós vamos falar agora, da medida provisória 944, ela não se aplica para as microempresas. Mas aí, vamos lá. Existe já um projeto em votação, né, de um financiamento também específico para as microempresas. Inclusive, esse financiamento que está no projeto, e se ele for finalizado, for sancionado da forma como está, esse valor que você poderá se capitalizar, ele não precisará ser utilizado somente para a folha de pagamento, né? Esse projeto que está em votação para as microempresas, diferente disso que a gente está falando aqui agora, que é a medida 944, né? E que ela se aplica, então, para as empresas que faturaram acima de 360 mil. Esse empréstimo, portanto, é um empréstimo no qual você vai ter que pagar. Tá? Então, não é um dinheiro, não é uma ajuda emergencial que o governo está te dando. Ele está emprestando esse dinheiro para você. Então, esse empréstimo, ele vai financiar a sua folha de pagamento pelo período de 2 meses e no valor máximo de 2 salários mínimos. Então, ele tem algumas regras que você deve se atentar ali e verificar se essa medida é a ideal para a sua empresa. Esse empréstimo ele será destinado exclusivamente para pagamento de folha. Então, se você eventualmente pensar que eu posso usar isso como capital de giro, eu posso... não, ele é exclusivamente para pagamento em folha. Inclusive, o valor do depósito ele vai ser feito diretamente na conta do trabalhador. Ele nem vai passar pela empresa. A empresa não vai ter acesso a esse valor, né? Então, ele cai diretamente na conta do funcionário. E um detalhe, né? Aí tem a contrapartida ali, onde o governo, ao dar esse benefício, ele quer algo em troca, né? E o que é isso? É que a empresa ela não poderá demitir o funcionário sem justa causa durante os 2 meses da medida e por 2 meses após o fim do programa. Ou seja, o funcionário ele terá uma estabilidade de 4 meses. Então, se você entrar nessa modalidade, se você entrar solicitando esse empréstimo da folha de pagamento, esses funcionários que ali estão, eles terão uma estabilidade de 4 meses, que é 2 meses durante o programa e 2 meses após o programa, né? Então, essa é a contrapartida ali do governo. Agora, olha só que coisa interessante, cara. Os juros são da Selic, 3,75% ao ano. Então, é uma coisa, né, muito surpreendente, cara. Então, é um valor, sim, é um empréstimo, você vai ter que pagar, tem essas condições aí, ó. Você tem a carência de 6 meses, você vai ter que pagar num prazo de 36 meses.
porém, uma taxa de juros de 3,75% ao ano, né? Então, é uma coisa que tem que ser analisada, é uma coisa, né, em certos momentos interessante, tá? Claro, eu tenho que fazer um parênteses aqui, né? As empresas, elas têm que verificar realmente a necessidade da captação de um empréstimo, mesmo com uma taxa de juros baixa como essa. Então, tudo isso faz parte de você ter os números da sua empresa em mãos. Porque como que seria hoje, né, se você for analisar, só fazendo um adendo aí dentro desse vídeo aqui, as empresas elas teriam que verificar o seu fluxo de caixa, né? Porque igual hoje eles falam, né, o caixa é o rei. E é verdade, o caixa é que manda na empresa, cara. É igual eles falam também, né, que faturamento é vaidade, o que manda é o caixa. Então não adianta você ter um faturamento na empresa de 200 mil, porque às vezes você tem uma empresa que tem um faturamento de 20 mil e ela é mais rentável do que uma empresa que fatura 10 vezes mais. Então o que manda na empresa é o caixa. Então hoje a empresa teria que analisar o caixa que ela teria, né, a disponibilidade que ela teria e fazer uma projeção para os próximos meses das despesas que ela teria e as receitas que eventualmente entrariam num número, claro, muito reduzido, mas eventualmente entraria. E faz essa projeção. E faz essa projeção para 4 meses, 5 meses. Eu aguento? Não, não aguento. Então, tem que captar esse recurso fora. Então, não tem jeito. Às vezes, a sua empresa, se ela vier já de uma cultura onde ela tem um controle das suas despesas, ela já tem uma mentalidade de que ela tem que fazer uma reserva financeira, a gente já sabe que as empresas precisam de, no mínimo, 3 meses de reserva financeira para pagamento das suas despesas fixas. Porque a gente sabe que nesse momento as despesas variáveis elas vão cair, lógico, porque elas estão linkadas ao crescimento do seu faturamento ali. Se você vai vender menos, você vai comprar menos. Comprou menos, você tem uma despesa variável menor. Né? Então você tem uma despesa ali com um cartão menor, você tem a parte de boleto menor, você tem um fornecedor menor. Então tudo que está vinculado à sua despesa variável vai ser menor. Então ela não é a sua preocupação. O que preocupa são as despesas fixas. Essas sim você tem que classificar e verificar que elas ordenar, né, num grau de importância e trabalhar em cima delas, cara. Né? Então, voltando, né? Então, se você, ao fazer uma projeção, você verificar que a sua empresa ela não aguentaria passar por essa turbulência toda, a saída é a captação de recursos de terceiros. E aí é uma oportunidade muito bacana com essa taxa de juros de 3,75% ao ano. Né? Olha só, esse programa, né, de financiamento da folha de pagamento, ele vai estar disponível para as empresas até dia 30 de junho. Então, claro que as coisas passam muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, são decisões que você tem que tomar para ontem, porém, as decisões têm que ser de forma assertiva. Então, fique atento ao prazo, né? E caso seja essa a sua opção, um detalhe que é muito importante. Esse dinheiro, ele está indo para as instituições financeiras que a gente já conhece. Então, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Só que é o seguinte, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então, você, se for essa a sua opção, corre atrás, cara. Corre atrás. E o correr atrás é ficar em cima do seu gerente de relacionamento, de preferência. Se ele não conseguir te ajudar, meu amigo, vai para outro banco. Tenta verificar com outro banco. Por quê? Eles vão dar preferência para aquelas empresas que já têm um relacionamento naquela instituição financeira. Porém,
se você não conseguir lá, né, ou tiver muita dificuldade lá, você vai ter que vir em outro lugar. Mas não adianta você só ligar e falar, ó, meu amigo, tem essa linha de crédito aí, ainda não chegou pra gente, não sei o quê. Cara, ó, quem quer dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Então, se você quer, vai atrás, tá? Porque aí você consegue achar, tá ok? Então é o seguinte, a gente trouxe para vocês esses vídeos explicando cada medida provisória que já está em vigência, para que você tenha ciência do que está acontecendo, do que você pode fazer e, mediante isso, tomar a decisão mais assertiva para a sua empresa. O que, como eu coloquei lá no início do vídeo, o que eu ficaria muito frustrado é de passar um período e você, né, de repente tomar uma decisão errada por falta de conhecimento. Porque a gente aqui, desculpa, a gente aqui está tendo contato com várias empresas de vários segmentos, que é cliente, que não é, quem não é cliente, né? A gente está tendo uma abordagem, uma procura muito grande, e isso queria agradecer a todos vocês, né, por essa confiança, porque realmente a gente está procurando levar uma informação de qualidade para vocês. Só que, na verdade, às vezes acaba gerando muita dúvida, porque é muita informação. E aí entra o nosso papel de conseguir passar para vocês de uma forma mais tranquila, mais didática, e ter a paciência, né, de poder explicar. Né, porque nem todo mundo tem o mesmo grau de entendimento. E isso a gente já, isso aí já faz parte do nosso trabalho. Então não tem problema nenhum em questionar, em perguntar, né, nenhum. Então é só entrar em contato. A gente tem o Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn, a gente tem canal no YouTube, a gente tem o nosso site, a gente tem o nosso canal de WhatsApp. Então a gente está acessível, e-mail, telefone. Então a gente está acessível para você de todas as formas, né? Então não é desculpa. Então, se precisar de informação, se precisar tirar dúvida, a gente vai estar à disposição de vocês. Espero realmente ter ajudado, ter explicado, e a gente já se colocando aqui à disposição. Se eventualmente tiverem mais dúvidas, a gente está aqui para poder ajudar. Vamos dar as mãos, vamos ajudar uns aos outros, não vamos deixar o elo da corrente quebrar, senão a gente vai todo mundo para o mesmo lugar e não é isso que a gente quer. Um grande abraço para vocês.